Inclusive, o Warren Buffett, falando agora dele, o primeiro investimento que ele fez na vida, ele considera que foi um dos maiores erros que ele cometeu e aquilo serviu de muito aprendizado para ele. Como que é a história do primeiro investimento do Warren Buffett? Ele basicamente, ele foi pra Nova York, quando ele cumpriu acho que 11 anos, ele pediu uma viagem pra Nova York pro pai dele. E ele foi pra Nova York, conheceu lá a bolsa e tudo mais, e ele foi e comprou algumas ações de não sei lá que empresa por R$13. E comprou uma pra irmã dele também. $13. 13 dólares. Daí esse investimento, ele caiu para uns $9, $8, ele começou a ficar com muito medo, ficar super desesperado e não sei o que, e ficou ansioso, e como ele tinha investido o dinheiro da irmã dele, ele começou a ficar muito mais preocupado também, e esse $13 estava desvalorizado, não sei o que, e aí ele esperou esse investimento, depois ele foi para $13,20 e ele foi e vendeu tudo, quase que no 0 a 0. Alguns meses depois, esse investimento que ele comprou por $13 valia tipo $40, eles tinham tipo triplicado várias vezes. Ele percebeu duas coisas, isso está dentro do livro A Bola de Neve. E é que, primeiro, você nunca deve pegar o dinheiro de outra pessoa para investir. Então, tipo, ele aprendeu isso na prática de, tipo, ele pegou o dinheiro da irmã dele e colocou lá dentro também, junto com o dele. Quando você faz um investimento, você tem que ser 100% consciente de que é uma decisão 100% sua e ter clareza de que é uma decisão de risco e que você tenha a consciência para colocar o seu dinheiro naquele lugar. E você saber que pode perder dinheiro aqui. Mas você pegar o dinheiro de outra pessoa e investir é uma coisa muito complicada, porque pode acontecer essas quedas. E o problema é que você não coloca só a sua pele em risco, né? Você coloca outras pessoas em risco. E isso te faz ficar mais ansioso. Nossa, o que será? Será que a pessoa tá achando que eu tô perdendo o dinheiro todo dela, não posso perder o dinheiro dela e tal? E se eu tiver errado, aí você vai e vende tudo. Eu acho que quanto mais preocupações nesse sentido você tem, menos racionalmente você pensa para tomar a melhor decisão. E sem contar que a pessoa, ela não tá alinhada mentalmente com a mesma mentalidade que você, necessariamente. Então, às vezes, você sabe que o investimento vai ser bom no longo prazo e ele tá desvalorizado, você sabe que é bom, mas a pessoa não entende isso. Então, você fica preocupado com aquele investimento que, teoricamente, é bom. Por isso que, a outra vez eu tava vendo uma métrica, que é que mais ou menos, tipo, 60% ou 70% dos fundos de investimento, eles quebram nos mercados de baixa. Sendo que, como que funciona o mercado de baixa? Acontece uma grande queda na bolsa e tudo fica barato. Nesse momento é que você deveria estar comprando, né? Que está tudo barato. Mas nesse momento é que a maioria dos cotistas dos fundos, eles vendem as cotas, porque está barato. E como eles vendem todas as posições, a maioria dos cotistas, e o fundo é obrigado a liquidar as posições, ele acaba quebrando porque ele comprou por um preço alto e está vendendo sempre na mínima. Então isso acaba atrapalhando quando você vai pegar o dinheiro de outra pessoa para investir. Então isso é uma coisa que o Warren Buffett aprendeu. E a segunda grande lição é que um dos maiores erros de um investimento é você focar só no curto prazo, que ele aprendeu isso daí. Porque ele ficou super acompanhando a cotação de curto prazo, que estava caindo muito, caindo assim um pouquinho. Ele ficou super com medo e tudo mais, deixou emoções entrar ali dentro do racional, que é outra coisa que a gente vai falar que é um erro. E ele acabou focando no curto prazo, vendendo ali rápido e não esperou que depois esse investimento tivesse virado e dado lucro para ele. Então, tipo, foi uma lição que eu sempre acho que é bom você aprender com o erro de outras pessoas. E lá fala que foi um dos maiores erros que ele cometeu na vida. Então eu falo, caramba, se é um dos maiores erros que ele cometeu na vida, eu não preciso então passar por esse mesmo erro para aprender. Eu posso aprender com esse erro dele para... É isso que eu ia falar. O problema não é cometer o erro. O problema é cometer o erro, ver que você cometeu o erro e não aprender nada disso, né? E continuar cometendo, né? O que a gente fala... Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, tipo, você vai cometer, você tem que ter isso em mente, você vai errar, não, tipo assim, você vai errar. Independente do tanto que você estude, você se dedique, você vai errar. Só que o negócio errou, olha por que você errou, o que tá te fazendo deixar desse jeito e muda. Eu acho que, principalmente assim, quando você começa a ver conteúdo relacionado a investimentos mais recentemente, então não tem muito tempo que você tem familiaridade com isso, mesmo que você já tenha ouvido, o caminho vai ser a longo prazo, os investimentos eles não dão resultado imediato e tudo mais, e eles vão ter uma rentabilidade maior se for longo prazo, eu acho que as pessoas, todas as vezes que elas forem começar a investir, elas vão ter uma ansiedade muito grande. Então é uma ansiedade de você estar olhando ali todo dia, cresceu um pouquinho, caiu já. Tipo assim, as pessoas ficam preocupadas com aqueles mínimos centavos que estão subindo e descendo, estão subindo ou descendo, e acaba que essa ansiedade atrapalha ela a tomar essas decisões que a gente estava falando. 100%. Quando a pessoa está começando, ela
tem aquela síndrome de abrir todos os dias a corretora para ver como que tá o investimento. Eu já passei por isso, o Campanha já deve ter passado por isso, o Lucas vai passar por isso e é que ele não tá passando. Eu não te mostro todo dia como é que tá meus bitcoins? Todo dia ele me mostra os bitcoins, que é a mesma teoria. E é um incrível erro quando você está começando, você está investindo a longo prazo, está colocando seu dia para trabalhar a longo prazo, olhar todos os dias a sua corretora. Porque a corretora, quando você fica olhando todos os dias um investimento que teoricamente não tem nada mais para fazer, por que é o colocar o dinheiro para trabalhar a longo prazo? Você acha um investimento bom, coloca dinheiro e fica segurando ele. Você não precisa fazer mais nada, não precisa chegar e regar uma planta ou acompanhar e tudo mais. Você só esquece, abandona, acompanha de vez em quando. Se você ficar o tempo todo olhando aquilo em cima, vai te dar vontade de fazer coisas com aquele investimento que você não deveria fazer. Então, tem horas que comprar é uma atitude, vender é uma atitude e esperar também é uma atitude. Você não fazer nada é fazer algo. E as pessoas não entendem isso e elas acham que precisam ficar fazendo o tempo todo alguma coisa para estar melhorando a carteira, quando isso na verdade pode ser um erro. Isso na verdade pode forçar ela a subir um pouquinho. E se eu vender um pouquinho aqui para depois cair um pouquinho e eu comprar na baixa? Isso, o pensamento surge na cabeça de todo mundo. Isso não é sustentável no longo prazo. Ou caiu... E sei lá, se não vingar mais, se cair para sempre. Então a pessoa começa a ter esses pensamentos que destroem a carteira dela. Ela vai necrosando assim o pilar da carteira dela.